Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito ali darwiniano de seleção natural. Então, basicamente, Darwin propôs na sua teoria evolucionista o que nós chamamos de seleção natural, que nada mais é do que aquela que exerce uma seleção sobre as espécies mais aptas. Então, é como se a natureza ela tivesse ali uma força que faz com que os indivíduos, apenas os mais aptos, consigam sobreviver. A principal forma que Darwin tomou para esse conceito nada mais é do que a seleção artificial dos indivíduos, aquela em que o pessoal da agropecuária ela faz ali na seleção dos seus produtos. Então, eu tenho um exemplo aqui bem típico, né, de dois suínos. O porco selvagem, também chamado de javali, que possui ali uma estrutura de organização do corpo um pouco diferente, por exemplo, do porco ali doméstico. O que é que eu tenho no porco selvagem? Eu tenho uma pelagem mais robusta, eu tenho um indivíduo que chega a no máximo 90 quilos e um indivíduo mais baixo e com ali presas bem amostras. Já no porco doméstico, eu tenho um indivíduo que chega a 200, 250 quilos, então é um indivíduo bem robusto, a pelagem é mais escassa, certo? E os caninos ali, as presas, elas são bem reduzidas e não estão amostras. Então veja o que o homem ele fez durante centenas de anos para qualificar, né, o indivíduo, certo? Ganhando apenas as características desejadas por eles, que é nada mais, nada menos do que o peso e um animal ali mais manso, certo? Então, o indivíduo, o ser humano, conseguiu em centenas de anos trazer ali um suíno que possuía um porte interessante de carne, certo? E fosse um indivíduo menos agressivo, ok? Isso em centenas de anos. E aí Darwin, ele simplesmente pensou, se em centenas de anos o homem conseguiu classificar ali as características de interesse de determinados animais e de plantas, imagine isso na natureza há cerca de milhões de anos passados. Então, essa seleção artificial que já se observava ali no século ali 19, que foi quando Darwin propôs a sua teoria, ela já foi um start para mostrar que as espécies naturais, as espécies selvagens, elas não eram imutáveis. Elas passavam por processos ali de modificações. E aí, essa seleção artificial foi o principal argumento ali do senhor Charles Darwin para a não imutabilidade das espécies, derrubando ali o conceito de fixismo, o conceito de que os indivíduos eles surgiam e eles continuavam com as mesmas características ao longo dos séculos, ok? E aí, gente, na seleção natural, eu vou ter sempre indivíduos que vão possuir características vantajosas de acordo com o ambiente. E esses indivíduos que vão possuir características vantajosas, ou seja, os indivíduos mais aptos,
a sobreviver naquele ambiente, é que vão deixar ali mais descendentes. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo bem interessante de mariposas na Inglaterra durante o período ali de Revolução Industrial. Então vejam, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos basicamente dois tipos de mariposas: mariposas claras e mariposas escuras, mariposas negras. Vejam, o que acontece é o seguinte: os troncos de árvores, antes da Revolução Industrial, eram mais claros, ok? Eram esbranquiçados. E aí o que é que acontece? A população de mariposas claras, elas eram maiores. Isso por quê? Porque vejam como a mariposa clara, ela consegue ali se camuflar no tronco, ok? Como ela consegue se camuflar, o que acontece é que os predadores vão capturar com maior facilidade as mariposas o quê? Escuras, ok? Porque elas estão mais visíveis, estão mais fáceis. Logo, para aquela situação, quem seria mais apto? Seriam as mariposas claras. As mariposas claras teriam o quê? Características vantajosas naquele ambiente, ok? Logo depois, a Revolução Industrial, que foi marcada ali pela máquina a vapor, então, se existia muita fumaça e muita fuligem, observou-se que os troncos das árvores, eles simplesmente ficavam escurecidos por conta dessa fuligem. E aí vejam que interessante, houve ali uma inversão nas características vantajosas da espécie. O que é que eu tenho agora? Eu tenho uma população maior de mariposas escuras e uma população menor de mariposas claras. Isso porque, como os troncos escureceram depois da minha Revolução Industrial, o que aconteceu foi que as mariposas escuras, elas se camuflavam melhor ali nos troncos das árvores do que as mariposas claras. Logo, os predadores eles conseguiam capturar com maior facilidade quem? As mariposas claras, ok? E aí a população de mariposas claras reduziu, porque agora esta característica de ser claro não era mais vantajoso no ambiente e as mariposas escuras, elas aumentaram as suas populações simplesmente porque agora aquela característica de ter a pigmentação escura fez como uma característica vantajosa naquele ambiente. Se ela consegue sobreviver porque a característica é vantajosa, é lógico que ela vai deixar mais descendentes, ela vai tender a reproduzir-se. E se ela consegue se reproduzir, a população aumenta, ok? Basicamente, o conceito ali de seleção natural é um conceito rebuscado nos termos luta pela vida e sobrevivência dos mais aptos. Isso Darwin levou em consideração um livro de Thomas Malthus que ele diz que as populações elas crescem de forma aritmétrica, ok? Ou seja, elas crescem, perdão, gente, as populações elas crescem de forma geométrica, ou seja, elas crescem sem uma escala determinada, enquanto a produção de alimentos ela cresce de forma aritmética, ela cresce degrau por degrau, de forma ali contínua, ok? Então, o que foi que Thomas Malthus quis dizer disso? As populações elas crescem de forma desordenada, elas crescem muito rápido, enquanto a produção de alimentos para essas populações cresce de forma gradativa. Logo, o que Thomas Malthus quis dizer foi que
vai chegar um determinado período que não vai se existir alimento e vai ter muita população. Segundo Malthus, essa diferença entre produção de alimento e população era a causa principal ali das misérias, da miséria ali, da fome do mundo, ok? Se a gente for entrar em uma outra discussão, a gente vai ver que, na verdade, não é bem isso que acontece, não é a falta de alimento que gera a fome, e sim outros fatores sociais que não são ali importantes para essa aula, ok? Mas Darwin, pegando esse conceito de que as populações elas crescem de forma indiscriminada, enquanto a quantidade de alimento cresce de forma gradativa, ele fala sobre a luta pela vida. Consegue alimento quem for mais apto a se desenvolver, a competir naquele ambiente. Logo, o indivíduo menos apto, ele morre, e aí as características daquele indivíduo mais apto naquele ambiente vão se perpetuar, ok? E aí, existem algumas observações que Darwin fez para construir o conceito de seleção natural. O primeiro delas foi o potencial biótico. Segundo Darwin, e isso é verdade, é observado ainda hoje, né? As populações, as espécies, elas têm um potencial biótico incrível, elas tendem a se reproduzir de forma contínua, certo? Então, o potencial reprodutivo ele é muito grande, ok? Porém, existe no ambiente o que nós chamamos de resistência ambiental, que são ali diversos fatores que fazem com que as populações elas se mantenham constantes e não cresçam de forma exacerbada. Que resistência ambiental é essa? Predadores, certo? No caso lá das mariposas. Quem era que tinha a característica vantajosa? Era aquela que conseguia se camuflar melhor no tronco da árvore, ok? Então, aquela que conseguia se camuflar no tronco da árvore sobrevivia. Quem não conseguia se camuflar era predada. Então, isso é um fator de resistência ambiental para aquela espécie, ok? Quantidade de alimento, obtenção de água, facilidade na obtenção de água, ok? Então, todos esses fatores geram o que nós chamamos de resistência ambiental. E essa resistência ambiental faz com que o potencial biótico ele seja controlado, ok? Outro fator bem interessante que Darwin conseguiu observar é que os indivíduos, apesar de estarem numa mesma população, ou seja, serem de mesma espécie, eles se diferenciam entre si. E sempre vai ter um indivíduo com característica mais vantajosa do que outro. Logo, esses indivíduos com características mais vantajosas, eles vão conseguir sobreviver naquele determinado ambiente. Já os que têm uma característica menos vantajosa, às vezes nem sequer conseguem perpetuar a sua espécie, conseguem reproduzir e já morrem. Esses que morrem são eliminados do ambiente e as suas características vão ser então eliminadas daquele local. Eu não vou conseguir perpetuar aquelas características porque elas não são vantajosas no ambiente e por isso me fez morrer. Foi exatamente o que aconteceu com as mariposas. Depois da Revolução Industrial, a característica de ser clara não era mais vantajosa para aquele ambiente. Logo, a população ela reduziu. Enquanto a característica de ser escura e conseguir se camuflar naquele tronco cheio de fuligem, certo? Fez com que aquela característica agora fosse vantajosa e aí a população simplesmente aumentou, ok? Então, segundo Darwin, o indivíduo mais apto, com as características mais aptas àquele ambiente, são os que vão sobreviver e vão conseguir gerar hereditariedade naquelas características para que os próximos indivíduos, as suas gerações futuras, consigam também
sobreviver, ok? Basicamente, a essência do darwinismo está na teoria evolucionista ali de Darwin, que tem como uma base também o que nós chamamos de ancestralidade comum. Como os indivíduos eles se modificam ao longo ali dos milhares de anos, Darwin ele defendia a ideia de que os indivíduos eles possuíam um ancestral em comum e que as diversidades ambientais fizeram e as adversidades ali desse ambiente fizessem com que os indivíduos eles se rameassem e conseguissem características tão diferentes como nós observamos hoje, ok? Essa teoria da evolução ali de Darwin, ela foi proposta na publicação do livro A Origem das Espécies, em 1859, porém essas ideias foram publicadas, na verdade foram disseminadas, um pouco antes, um ano antes, em um conselho, onde outros teóricos evolucionistas conseguiram ouvir, conseguiram escutar as ideias de Darwin e também as ideias de Wallace, certo? Um cara que tinha ali teorias de evolução muito próximas ali da seleção natural de Darwin, certo? Porém, quem ficou ali com a exclusividade da teoria foi o Charles Darwin. Só para vocês entenderem o conceito ali de ancestralidade comum, certo? Nós temos ali, por exemplo, mamíferos que são insetívoros, certo? Como ancestrais em comum. E ali, ao longo de milhões de anos, certo? Eles conseguiram ali características exclusivas e essas características exclusivas, elas simplesmente geraram indivíduos de espécies diferentes. Então, por exemplo, há cerca de 7 a 5 milhões de anos atrás, surge o ancestral em comum dos atuais chimpanzés e dos atuais seres humanos, por exemplo, ok? Há 10 milhões de anos atrás, por exemplo, surge os australopitecos, que vão dar origem aos gorilas atuais, aos chimpanzés e ao homem, ok? Então, tudo isso gera o que nós conhecemos hoje por conceito de ancestralidade comum e que é suportada não somente na teoria da evolução de Darwin, mas também pelo que nós chamamos de neodarwinismo, que nós vamos ver nas próximas aulas, ok? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.